Nós temos vindo, eu tenho vindo a profetizar, segundo a vontade do Senhor, acerca dos dízimos. O Senhor diz que há muita incredulidade acerca desta área e todo o povo, por ser algo que é fácil, então o povo não busca a verdadeira essência, o poder do dízimo. E o dízimo condena por quê? Porque o dízimo foi desenhado para uma situação específica. Para uma situação específica. É o povo, os líderes, foram os sacerdotes que tinham a missão de levantar o altar e também de, quando recolherem os dízimos e as ofertas do povo, para eles assistirem, fazerem obras de caridade. E como não usavam o dinheiro do dízimo que o povo dava, ou as ofertas do povo, ou os dízimos não, as ofertas o povo dava para a casa de Deus, e os sacerdotes pegavam no dinheiro e usavam para os seus próprios interesses, não davam aos pobres, não davam às viúvas, não davam aos jornaleiros, ou seja, o dízimo, o dinheiro que recebia para a igreja, que os fiéis davam, não era canalizado, não era administrado como era suposto, como é digno, como Deus assim o estipulou. E então o que aconteceu? Eles abriram a porta ao diabo e o inimigo devorou tudo o que eles tinham. Não é? Se tinham campos, então a vinha eram comidas pelo joio, os bichos entravam e começou a estragar tudo o que eles tinham. E por conta disso eles começaram então a clamar a Deus. E foi aí que Deus então disse-lhes, foi quando eles começaram a clamar a Deus, Deus então, pelo ministério do profeta Ageu, Deus então disse, a vinda do Senhor precedida de anjo, em Malaquias capítulo 3. Mas vamos ler a partir do versículo 7. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Ou seja, aquele que rouba o Senhor, isto é falta de fé, é incredulidade e não conhece a Deus, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o Pai, todo aquele que confia em Deus, Ele é poderoso para trabalhar a favor, porque lá em Isaías 64, versículo 4 está escrito, desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Como exemplo disso, Jesus estava sentado a ver todas as pessoas que atiravam dinheiro para a fonte, e ele viu uma pobre mulher viúva que só tinha uma única moeda, e ela tirou aquela moeda lá para dentro do tanque, e ele então ele ficou impressionado com a fé daquela viúva. Ele chamou os discípulos, andam cá ver, e ele disse, vocês estão a ver aquela viúva? Todos passaram por aqui, deram muito, mas de todos, quem mais deu foi ela, porque ela deu todo o seu sustento, e mesmo o sustento que ela deu era uma coisinha mínima, porque era tudo que ela tinha, porque ele viu que ele sondou os corações, esquadrinhou os rins dela, as intenções, e ele leu os pensamentos, viu o coração dela, o estado do coração, a fé dela é que deu o poder aquelas sementes. Então, não é aquilo que o pastor determina que nós temos que dar, é que vai determinar a fé diante do trono da graça e vai nos justificar diante do trono da graça de Deus. Não, é a nossa fé ao dar esta semente é que vai cooperar conosco em tudo, e que Jesus vai determinar se Ele nos galardoa ou não. A nossa fé é medida pelo amor com que nós fazemos a obra de Deus, com que nós damos. Então, ele aqui, não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência. No versículo 7, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
e roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a mim, todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ora, uma pessoa que acabou de dar a sua vida a Jesus Cristo e ela congrega, ela faz, ou seja, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. A pessoa que obedeceu, ouviu a palavra, arrependeu-se, entregou a sua vida a Jesus, em que ela deve a Deus? Não deve nada. Por quê? Porque primeiramente ela se arrependeu. E aquele que arrepende é para o quê? Para perdão dos pecados. Então, de graça recebeis, de graça dás. Jesus Cristo, ele se manifestou para perdoar os nossos pecados. E ele então disse para que... qualquer coisa aqui. Ele então disse que nós só temos é que nos arrepender, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida a Ele. Se nós só temos que nos arrepender e entregar a nossa vida a Ele, Ele então perdoa os nossos pecados, porque na cruz do Calvário, Ele já nos redimiu da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós, de graça Ele assim o fez. Então, nós quando nos congregamos, de repente chega na hora de dar ofertas e estão a nos falar acerca estão a falar acerca de dízimo e de ofertas. Nós nunca ouvimos falar disso, eu devo a Deus, eu estou a roubar a Deus, eu devo a Deus, mas eu devo a Deus em quê? Automaticamente o que é isso? Estamos a condenar a pessoa. Nós demos a salvação à pessoa pela fé em Cristo Jesus, ela foi salva, ela foi feita filho de Deus por adoção. Automaticamente lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessou com a boca, creu no coração, recebeu, ele passou a ser feito filho de Deus por adoção, por meio da fé. Não é filho da vontade da carne, mas é da vontade do Espírito, porque é da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então agora o que é que o pastor vem a dizer? Que eu estou a roubar a Deus, eu estou a dever a Deus. Eu não entendo se Deus diz de graça recebeis, de graça dás, agora me estão a cobrar algo que Jesus Cristo pagou por mim na cruz do Calvário, e eu não pedi para nascer, foi Deus quem me fez a sua imagem e semelhança. Eu não pedi para que a Eva e o Adão pecassem, eles pecaram por desobediência, por falta de domínio próprio, e agora eu que estou a dever a Deus, eu não estou a entender nada. Então, é por isso que Jesus disse que o dízimo condena. Ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu não vim condenar, eu vim salvar. E toda a igreja que usa o Malaquias, capítulo 3, versículo 7 a 9, com maldição sois amaldiçados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quem está a roubar as ovelhas não são as ovelhas a Deus, mas sim o líder da congregação é que está a roubar as ovelhas. Isto é a Operação Lúcifer, amados. A Operação Lúcifer, o que é que ele fez no Antigo Testamento, aí em Malaquias? Ele usou de sacerdotes para roubar a Deus. Pôs o espírito de amor a dinheiro, o espírito de corrupção, tudo que recebiam guardavam para si, não faziam caridade, não davam nada às viúvas, não davam nada aos órfãos, não davam nada aos jornaleiros, e a missão da igreja é fé e a obra. A igreja tem por obrigação de receber tudo aquilo que o povo dá, os fiéis dão para contribuir. As igrejas têm por obrigação
de canalizá-lo para sustento do líder, para sustento de manutenção da casa de Deus e para caridade. De acordo com a quantidade do dinheiro, o dinheiro não pode ficar retido. O Senhor mesmo disse, Ana Isabel, dinheiro retido espera, agora esqueci-me. Eu tenho isso anotado, já me disse há 5 anos. O dinheiro retido é um dinheiro que não produz fruto. É isso. O dinheiro retido, dinheiro guardado não produz frutos, exatamente. Dinheiro guardado não produz frutos. Por que vamos ter a igreja vai ter uma conta bancária recheada? Por que a igreja vai investir em objetos caros que nem é preciso? 2, 3. Por que a igreja vai investir em autos caros, 3, 4, 5? Por que a igreja vai investir em altas mansões quando o líder só precisa de um quarto para dormir? Ele não tem tempo. O líder que dedica a pregar a palavra, a pregar o evangelho, a vivenciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não tem tempo para dormir. Ele dorme, ele vigia. Todo líder que zeloso, diligente e tem amor pelas ovelhas, ele não dorme, ele vigia. E vigiar tem que ser sentado, porque ele só vai dormir, e o dormir é deitar. Ele só vai dormir quando o corpo já não aguenta, então é para recobrar a energia, para restabelecer e voltar a pegar no arado e continuar a marcha em frente. Mas todos aqueles que dormem, o líder da congregação que dorme, ele não é pastor. O líder da congregação, todos os dias, de segunda a sexta, ele dorme, vai para a cama, dorme a noite toda. Ele só vigia uma vez e depois, até de manhã, ele não é pastor. Ele não é pastor. Ele é missionário em treino. Porque o verdadeiro pastor, ele pastoreia, ele vigia pelas almas das ovelhas, porque é em certas horas que Deus nos chama, que Deus leva a alma desse, ora por esse. Deus mostra-nos em visão, olha este está com a alma assim, ora por esse, ora este está a passar por mal, ou este está a passar mal, ou este está a passar mal. Se nós não tivermos a vigiar, chega um dia, Deus diz, olha, este líder não pode mais ser líder, porque ele não é o bom pastor, ele não apacenta as almas. O bom pastor, ele não só apacenta as almas fisicamente, mas ele apacenta as almas espiritualmente. Fisicamente é quando ele está a discipular, é quando ele está a pregar o evangelho, é quando ele está a dar curso. Então ele está a pastorear as almas fisicamente, cara a cara. Ele, quando quer pastorear a alma espiritualmente, é vigília. Um pastor, o bom pastor, ele vigia. Ele todos os dias, quando já não aguenta, Deus dá descanso. É Deus quem dá descanso. É Deus quem traz um refrigério. E a gente dorme, quando a gente dá conta, dormimos tudo. Nós queremos dormir só 1 hora para poder descansar, porque já não aguentamos, os olhos estão tão pesados, a dói a cabeça, mas dormimos, quando acordamos, dormimos 3, 4 horas, Senhor, perdão, mas o Senhor diz, está tudo bem, então é o Senhor que deu o refrigério. Mas todos os dias tem que ter no coração, viver sentado. Se os pés cansarem, vai sentar um bocadinho. Se não, é orar mesmo. Pai Santo, eu trago esta ovelha. Pai Santo, eu trago esta ovelha dentro. Pai Santo, eu trago esta. Pai Santo, aquele assim está assim, assim, assim. Senhor, diga-me o que é que eu faço, Senhor. Guia-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Pastoreia-me, Senhor. Eu senti, eu não consigo. Tu conheces o coração, tu esquadrinhas os rins. Senhor, eu trago este, eu trago aquele, eu trago aquele. Então o pastor tem que viver assim, tem que vigiar, assim como Jesus Cristo treinou. Então, todo pastor, todo líder da congregação que prega que o povo está a roubar a Deus, nos dízimos e nas ofertas, ele está a pregar condenação. Ora, muitos até, outra estratégia que usam. Amados, eu estou a dar essa revelação porque Jesus Cristo está às portas. Ele quer que as igrejas lavem suas vestes no sangue do Cordeiro.
A maior parte das ovelhas de Jesus Cristo estão com o espírito de corrupção, do amor ao dinheiro. Tem o coração corrompido por amor ao dinheiro, é só bens materiais. E aqueles que estão a adquirir bens materiais são aqueles que quer dizer que Deus, a glória do Senhor está mais sobre ele do que os outros. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A glória do Senhor se resplandece em você mais quando você nasce da água e do Espírito. Deus está preocupado que você nasça da água e do Espírito Santo. E quando você nasce da água e do Espírito Santo, é aí que você vai experimentar a verdadeira glória, amado. Você acha que é no novo nascimento que nós começamos a experimentar a verdadeira relação com Deus, intimidade com Deus profunda. É um outro nível em que nós experimentamos não a perfeita graça, não a plenitude da glória, mas estamos no caminho. A plenitude da glória só vem com batismo no fogo, quando nós já somos batizados no fogo, tomamos posse do nosso ministério e estamos a fluir dentro da vontade do Pai, dentro do nosso ministério. Já sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Então aqui é que nós usufruímos a plenitude da glória de Deus. Mas o novo nascimento é um outro nível. Nós aprendemos a conhecer a Deus e aprendemos a fluir no rio de autoridade de Jesus Cristo, a fluir no Espírito Santo. E é uma glória, é uma graça tão plena que nos beneficia tanto. Temos mais discernimento das riquezas da glória quando vamos ler os versículos bíblicos. Temos mais revelação. O amor de Deus cresce em nós. Queremos fazer a obra de Deus, o zelo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo pela obra, o amor ao próximo cresce em nós, e nós queremos servir de toda maneira. Então esta aqui é a maior glória. A glória do céu é maior do que a glória terrena. Então o povo está muito inclinado, a seara do Senhor nos quatro cantos da terra está muito inclinada para os bens materiais, para provar que Deus é com eles, que são muito abençoados, que são ungidos. Amados, eu sou ungida e ainda não tenho bens materiais. O meu bem maior, amado, o meu bem maior é ter recebido o dom, não é? Eu tomei posse do meu ministério, não é? Combati o bom combate da fé e do amor, e ainda estou no processo. Tomei posse do meu ministério com excelência e ter ouvido o elogio. Amados, ter ouvido para mim foi um dos maiores elogios, não o maior, porque só pelo fato dele ter me dito que eu sou amiga dele, porque eu lhe compreendo, tal como o apóstolo João. Ele me disse: Ana Isabel, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia. E tu, Ana Isabel, tu me compreendes, por isso é que és minha amiga. Porque eu sempre perguntei a ele por que ele me chamava de amiga. Porque eu acreditei que todos os cefeiros, todos os servos, em todo o corpo de Cristo, somos todos amigos dele. Porque ele diz lá em João 14, creio, que ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amiguinhos. Então eu parti do princípio de que todos... Sai, expulso, sai, em nome de Jesus. Eu parti do princípio que todos nós somos... Eu parti do princípio que todos nós somos amigos, somos amiguinhos dele. Mas ele disse que não, que nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Ele disse também que não, que todos podem ser servos, todos aqueles que ele chamou são servos, mas nem todos lhe compreendem. E no meio dos 12 discípulos que ele tinha, só o João lhe compreendia. E ele diz que eu sou amiga porque eu lhe compreendo. E são poucos na seara que o compreendem. Amados, para mim isso basta. É a glória do céu. É a glória do céu. Ele supre as minhas necessidades diariamente.
eu posso dizer que não me falta nada. Eu quero servir mais e melhor. Falta ser feiros, porque a seara é grande. Mas isso é algo que Ele cuida. Não é? Eu não tenho que ficar preocupada. Ficamos ansiosos, claro, porque queremos fazer mais e melhor. Queremos honrar, queremos reverenciar. Mas nós não preocupamos muito, porque nós sabemos que é tudo no tempo dele. Mas é essa ambição que o corpo de Cristo deve desejar. A glória do céu. Almejar em crescer na unção do Espírito Santo, almejar em fluir dentro da vontade de Deus, porque é dentro da vontade de Deus que nós temos vitórias, porque nós, se estamos a operar fora da vontade de Deus, nós temos práticas heréticas e acumulamos cargas espirituais ilícitas. Por quê? Porque estamos fora da vontade de Deus, mas dentro da vontade de Deus fluímos no Espírito Santo. E fluindo no poder do Espírito Santo, o resultado é só frutos do Espírito Santo. Então temos que almejar isso. Então o segundo ponto, isto foi um primeiro ponto, em que dízimo condena. Se formos para que você veja onde Jesus Cristo diz que eu não vim condenar, mas vim salvar. É lá em Lucas capítulo 9, versículo 51 a 56. Ali você pode encontrar no versículo 56, em que os discípulos, os samaritanos, não aceitaram a Jesus. E o apóstolo Pedro, na altura eram discípulos de João, eles até disseram: ó mestre, queres que nós clamemos o fogo do céu, tal como Elias clamou para cair em cima deles? E então o mestre ficou muito indignado com a atitude deles e disse-lhes: vós não sabeis de que espírito sois? Eu não vim condenar, mas vim salvar. Então, qual é o espírito que Deus funciona? Qual é o espírito que temos que operar? Gálatas capítulo 4, versículo 6. É o espírito do amor que clama Abba, Pai. Então, todos nós, todas as igrejas, Deus está a exortar nestes finais de tempo para o corpo de Cristo lembrar do mandamento que Ele deixou, do novo mandamento que Ele deixou. Ele, pelo meu ministério, Ele me falou, bem dentro de mim, Ele me disse: todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Então, isso levou-me aonde? Ao João capítulo 34, João capítulo 13, versículo 34 a 35. Foi o novo mandamento que Jesus Cristo deixou aos discípulos para que eles então passassem, que nós andássemos em um amor para sermos verdadeiros filhos de Deus. Ora, muitos dizem, no segundo ponto, muitos dizem que se tu não deres os dízimos, o espírito devorador entra na tua vida e tudo estraga, as coisas começam a estragar em casa, enfim, muitas coisas. Amados, eu acreditei que sim, porque houve uma altura em que isso me aconteceu, mas eu depois fiquei perplexa. Eu disse, mas não, quando eu não dava o dízimo, nunca aconteceu isso. E não, eu percebi ali qualquer coisa que não estava bem, que não tinha nada a ver com os dízimos, ofertas, porque eu sempre dei muito, eu nunca como só, eu nunca retenho nada para mim. Se o meu dízimo não vai para a igreja, vai para qualquer pobre. Vai para qualquer... E olha que eu não dou pouco e nunca dei pouco. Então, eu ficava perplexa. E a confirmação está aqui. Então, Deus disse que isto é mentira do diabo para nos fazer dar o dízimo, para nos voltar ao Egito. O diabo, a operação Lúcifer, usou os sacerdotes para roubarem as ovelhas no Velho Testamento. Jesus Cristo veio, resgatou as ovelhas da maldição da lei,
mas ele não se conformou, ele não aceitou. Então ele continua a perseguir as igrejas. Então ele usou mesmo essa estratégia de uma outra forma para poder levar as igrejas ao abismo, para poder atingir Deus, porque tudo aquilo que Satanás faz é para atingir a Deus, e a única forma que ele tem de fazer é usar os filhos de Deus, a igreja. Então o que aconteceu? Isso é o mesmo, eles estão a repetir o mesmo erro do passado. As igrejas, o corpo de Cristo está a repetir o mesmo erro do passado, a roubar as ovelhas. Por isso é que Deus diz: com maldição foste amaldiçoado, com maldição amaldiçoaste, então com maldição sois amaldiçoados. Então, os líderes da congregação estão a amaldiçoar as ovelhas, a dizer que elas estão a roubar a Deus, quando não estão a roubar a Deus. E então, o que é que eles estão a fazer? Estão a amaldiçoar as ovelhas. Jesus Cristo está a salvar e a congregá-los, mas os líderes estão a matar as ovelhas com a pregação dos dízimos. Por isso é que Jesus disse também, lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Ou seja, os líderes da congregação estão a medir o pecado que não existe, a dizer que eles estão a roubar a Deus. Então, é com esta mesma medida, Deus vai dizer: não são eles que estão a roubar, são vocês que me estão a roubar, vós, e com maldição vocês estão a amaldiçoar as minhas ovelhas, que eu resgatei pelo poder do meu sangue. Então, quem vai ficar amaldiçoado são vocês, quem semeia, colhe, não é? Então, Deus mediu a obra das mãos de todos os líderes da congregação nestes finais de tempo, assim, com maldição. Eles mesmos caíram em transgressão por causa do amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais, à fama, ao poder. Então estão a afundar, estão a naufragar na fé. Isso chama-se que apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos, pela quais as igrejas estão afundadas. Isto está em 1 de Timóteo capítulo 4 e 2 de Timóteo capítulo 3. Nestes finais dos tempos, o homem perdeu o amor natural pelo seu próximo. Não há amor natural. Por isso é que Deus me disse, falou bem dentro de mim, que todos os meus discípulos, bem forte, amados, uma voz cheia de autoridade, todos os meus discípulos têm que operar no espírito de amor em todas as circunstâncias. Então, é o João capítulo 13, versículo 34 a 35, em que ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, é nesse espírito que temos que fazer. E quando eles então usam esta desculpa no segundo ponto, em primeiro ponto usam que as ovelhas estão a roubar a Deus. Em segundo ponto, o que é que dizem? Que nós estamos, quando se abate um problema na vida de um crente, é porque não deu dízimo, não deu oferta. Mas não tem nada a ver com isso. O que é que Deus me disse? Que o Satanás, ele não precisa de brecha nenhuma para ele entrar. Ele é um ladrão que entra pela porta de trás. Ele não bate, ele arromba a porta. Ele arromba a porta, mesmo que estiver fechada, ele arromba a porta. E como é que eu sei? Mas Deus me deu experiências durante o treino do apostolado. Amados, se eu tiver que contar tudo aquilo, bem, e tem que ser por pregação aos poucos, e para que você também tenha fé para poder aguentar carga espiritual. Então, o ladrão, ele não precisa de convite. O ladrão, ele não precisa de saber se a casa está vazia ou não. Ele só arromba. Bastou que ele viu algo que parece que é bom,
de fora, ele vai e arromba a porta. Agora, depende da estrutura que a tua porta estiver, não é? Se a tua porta estiver fraca, se você é um chefe de família que não vigia, então a tua porta vai estar mesmo mais fraquinha, ela vai ser de fácil acesso. Por isso é que Jesus Cristo lá diz em Mateus capítulo 24, se o chefe da família soubesse o dia em que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa minar. Isso com relação à vinda dele. Mas podemos aplicar aqui a isso. Então o chefe da família tem que guardar bem a sua casa. Então o diabo não precisa de você, se você der ou não um dízimo, para ele é indiferente. Para ele é indiferente. Ele quer que você seja pobre. Ele quer que você seja pobre para dar mau testemunho de Deus. E ele, sabendo que você é pobre, você não consegue servir a Deus em certo ministério. Neste ministério, você sendo pobre, você serve. Neste ministério, porque você não precisa de pagar nada para servir. Mas em certo ministério, você tem que pagar para servir a Deus. Você precisa de pagar para entrar no reino do céu. Por isso é que Deus está a cobrar de todos os líderes e todos eles que estão a pregar o evangelho, cobrando, né? O que é que está a acontecer? Deus matou muitos líderes. Muitos líderes das congregações, apóstolos, já estão mortos, porque Deus mesmo é que terminou o apostolado, o pastorado, o ministério deles, e tem preparado um outro caminho. Assim como o Moisés pecou contra Deus e Deus preparou um caminho e levantou o Josué, assim Deus está a fazer nesses finais dos tempos para ressuscitar as ovelhas que têm sido mortas por causa da lei de prosperidade financeira. Então, por que Satanás não precisa de uma porta aberta de um crente para poder entrar, matar, roubar e destruir? Porque é a natureza dele, é a missão dele. Então, ele cumpre a missão dele, ele não precisa de desculpa de crente. Então, ele vem, nem que ele tenha que te empurrar, nem que ele tenha que te matar para ele entrar. Se ele tiver que fazer, ele faz. Se Deus permitir que ele faça também, porque ele não tem permissão para nos matar. Então, e segundo ponto, isto onde é que vemos? João 10:10. Ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Em segundo ponto, ele é mentiroso e fala do que é próprio. João 8:40, capítulo 8, versículo 44. O diabo é mentiroso. Ele é pai da mentira, não é? Ele mente desde o princípio, nele não há verdade nenhuma, e ele anda de redor a ver a quem ele pode tragar. Então é para ver que ele não precisa de uma desculpa para te tragar. Então isto de que se te rebentou o micro-ondas é porque você não deu o dízimo, se você teve um acidente é porque você teve acidente, é porque você não está a servir a Deus. E servir a Deus não precisa de dízimo e oferta. Servir a Deus, você precisa de ter amor por Deus. Você precisa de ter amor por Deus. E se você entregou a tua vida a Jesus recentemente, Satanás não vai te roubar, porque você ainda é bebê espiritual. Então Deus não vai permitir que Satanás te roube, muito pelo contrário, Deus vai te proteger. Todos os novos convertidos, todos aqueles que nascem de novo do Espírito, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, eles têm uma proteção especial. Porque é como uma mãe tivesse acabado de dar à luz um bebê recém-nascido, então ela vai cuidar desse bebê, não se pode pegar qualquer maneira, porque os ossos são muito molinhos, o pescoço tem que pegar muito bem, com cuidado. Assim são os bebês, são os novos convertidos espiritualmente. Quando nascem, são novos convertidos, são bebês espirituais que acabaram de nascer. Então Jesus vai carregá-los no colo. E o que é que os líderes da congregação têm que fazer? Os líderes da congregação têm que pastorear estas ovelhas com mansidão, com humildade, ter paciência. Amados, o nosso mestre, ele é paciente, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele espera, ele nos pastoreia. Amados, aqui a experiência que eu tenho com o nosso mestre.
Amados, eu até quando às vezes me iro, eu fico um pouquinho envergonhada, porque ele mesmo quando, claro que nem tudo é para que às vezes temos que nos irar, porque há situações, mas quando as coisas já ultrapassam aquilo que tem que ser eu me ir um pouquinho, eu depois lembro-me dele e disse, mesmo quando eu faço as coisas mal, nosso mestre, ele é tão mansinho, ele diz, Ana Isabel, endireita as tuas veredas, ele fala-me com mansidão, ele é tão manso, amados, ele é tão bonzinho. Então nós os pastores temos que aprender com o mestre. Ele diz lá em Mateus capítulo 28, 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai o meu jugo que é leve e suave, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então o líder da congregação tem que adquirir esse valor, mansidão e humildade, e os novos convertidos precisam desta virtude, porque são bebês espirituais, vão chorar por tudo e por nada, não é? Tudo que vem, se não estiver bem, pode trazer escândalo, e nós precisamos de ter aquela mansidão, aquela paciência. Vem você, líder da congregação, a um bebê espiritual, dizer, olha, abre lá a tua Bíblia, é Malaquias 3:10. Vamos falar agora de finança. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que haveis de roubar o novo convertido. Eu estou a roubar a Deus? Mas aonde? Senhor, eu estou a roubar em quê? E depois o líder continua, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a mim. Em que roubamos? Nós dizemos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ele diz, mas eu nunca trabalhei na vida. Se for uma pessoa que nunca trabalhou, como é que eu vou roubar a Deus? Eu nunca trabalhei. Eu estou a roubar a Deus em quê? O que é isto de dízimo? Já viu por que muitas igrejas partiram? Já viu por que muito povo saiu da igreja, escandalizou com o corpo de Cristo? E a todo tempo pensam que é Deus a mandar isso. Não, não é Deus. Não é Deus, é mesmo ânsia e ganância, porque viu aqui uma brecha nas escrituras para poder pregar a finança, leis de prosperidade financeira e enriquecer, e saber que o povo não tem a revelação que ele tem. E isso é o que? É corrupção, amados. É 2 Timóteo capítulo 3. É extrema corrupção dos últimos tempos, é falta do amor no coração do homem pelas ovelhas. E aqui, se você é aquele que trabalha, a única brecha que nós abrimos para dar lugar ao diabo, para ele nos roubar e destruir, esta revelação o Senhor me deu esta madrugada. A única brecha que Satanás vê para lançar espírito devorador na vida de um crente é se esse crente foi sempre dizimista e deixou de dar dízimo na casa de Deus. Se você sempre foi dizimista e deixou de dar dízimo na casa de Deus, ou se você sempre serviu a Deus com tudo que você tem e deixou de servir a Deus e deu costas, qual isto? Esta que é uma brecha perdão, que Satanás vê para entrar então na tua vida. Você dava, deixou de dar, encolheu a mão, ficou avarento. Os avarentos não têm parte com Jesus Cristo. Então ali é uma brecha muito grande para o inimigo entrar na tua vida e separar você do amor de Deus, pelo espírito de avareza ou de incredulidade. A avareza é por causa da incredulidade. E se você servir a Deus, deixou de servir a Deus, você encontrou um trabalho em que você ganha mais, eu tenho esse projeto, o trabalho que eu tinha, eu não ganho o suficiente para atingir esse alvo, eu vou trabalhar mais horas extras para poder então alcançar esse objetivo. Você ia à igreja sexta-feira,
lutava no mundo do espírito, é intercessão, é vigília, e você agora já não vai porque o horário de trabalho já não te dá jeito. Você ia trabalhar à igreja domingo, agora já não vai porque o trabalho já não te dá jeito. Amado, você não abriu só uma porta, você abriu um portão para que o inimigo entrasse na tua vida e fizesse com ele aquilo que você quisesse. Então, qual é o testemunho? E o diabo, ele é o primeiro que vai fazer queixinha. Qual é a resposta que você tem para dar a Deus? Qual é a justificação? Aí eu precisei de trabalhar mais. Onde é que está o teu Deus? O teu Deus não é autossuficiente, não é poderoso o suficiente para suprir todas as tuas necessidades? Se você viu um emprego em que vai deixar de servir a Deus, amado, não faça tal. Não faça tal. Todo aquele que experimentou a bondade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus e já sabe quão bom é Deus, deixa de servir a Deus para ir atrás de uma migalha, amados, é um portão aberto ao diabo. O diabo fica contente, ele diz: hey, agora apanhamos 7 demônios piores que estava atrás de ti para ceifar a tua vida. Antes de você entregar a vida a Jesus, eles virão atrás de ti com toda a força. E você não terá estrutura espiritual para aguentar. Por isso é que muitos depois saem da igreja e nunca mais conseguem voltar, porque é preciso uma fé uma fé muito grande e que vem cheia de determinação para poder ressuscitar o amor que foi coberto com trevas por amor ao dinheiro que você teve e deixou de servir a Deus. Então nunca faça tal. É como se o cão se voltasse ao próprio vômito. O cão vomita e come de novo, não é? Então a Bíblia descreve todo aquele que servia a Deus, experimentou a bondade, o amor, o poder de Deus e deixa de servir a Deus da costa, é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Então não volte ao vômito, fique firme e persevere, porque Deus é fiel. É fiel, é Ele mesmo quem exorta. Agora vamos ver quem foi na Bíblia um exemplo disso, que Deus abençoou tanto. Deus abençoou tanto, e que deu costas a Deus. É o Salomão. Quem foi mais rico na Bíblia do que Salomão? É ele mesmo. Eu não sei se há outro, amado. Eu não sei se eu li bem, não é? Mas pelo que eu me lembre, além de Jesus Cristo, que ele era rico, não é? Ele era rico, ele fez-se pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Ele era rico em tudo, em excelência, em majestade, em glória, em poder, em força, em amor e também em dinheiro, porque lá no céu as ruas são de ouro, são de esmeralda. Então ele é rico em tudo, mas ele se fez pobre, veio ao mundo para que pela sua pobreza, para toda a glória que ele despiu, ele fez igual ao homem, sujeitou-se ao Pai para cumprir a missão que o Pai o comissionou, e ele venceu em distinção. Então, na Bíblia, o mais rico é Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento, o mais rico foi o Salomão. Por quê? Porque o Salomão herdou a riqueza do rei Davi. E quando ele subiu ao trono, ele levantou um altar a Deus com todo o coração, todo o amor, e Deus apareceu-lhe. Quando ele consagrou Deus ao altar, Deus apareceu-lhe e Deus disse: o que é que tu queres que eu te dê? Ele então disse: ai, Senhor, eu quero este povo tão numeroso, não há sabedoria, não há em mim força, não há em mim estrutura, capacidade para administrar, para conduzir um povo tão numeroso como esse. Eu peço sabedoria e conhecimento. E Deus então disse: como só me pediste, porque Deus estava à espera que ele pedisse riqueza, mas ele estava preocupado com o povo de Deus, ele estava preocupado com o bem-estar, ele estava preocupado em promover os direitos humanos do povo, mas ele não tinha sabedoria. O pai morreu, deixou-lhe o trono, se bem que o pai sempre o instruiu no caminho de Deus. Podemos ler lá em Eclesiastes, em Provérbios 3, Provérbios 4, em que ele testemunha lá que ele foi guiado pela palavra
palavra, foi instruído pela palavra, mas ele estava preocupado com o bem-estar do povo e da nação, e isso agradou muito a Deus. Já viu? Ele buscou o quê? A glória do céu. Ele buscou a sabedoria, conhecimento de Deus, onde Jesus Cristo estava sentado, Colossenses 3. Então Deus, muito comovido com ele, disse: como tu não me pediste nada, não me pediste riquezas nenhuma, então eu vou te dar mais riqueza. Então Deus acrescentou-lhe em muito mais, e o povo dava-lhe, que dava. Então ele mesmo testemunhou aqui em Eclesiastes 11, se você dá a Deus, nunca tire a tua mão de dar. Nunca tire, nunca pare, nunca encolha a tua mão para dar a Deus. Eles aqui até tem um hino. Quando estava no ministério, quando me converti inicialmente no Ministério Maná, é um hino que eu gostava muito. Eclesiastes 11, você pode ler: lança o teu pão sobre as águas, divide com 7 ou ainda com 8. Deus te abençoa, não podes parar de semear. Primeiro semeia, então colherás. A lei nunca falha, dai ser-vos-á dado. Como te é dado, não sabes, não te importes, deixa isso com Deus. De manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão de o fazer. De manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão de semear. Então, porque ele mesmo, ele se afastou. Ele depois enrabichou-se por mulheres que eram idólatras. Ele levantou templo de idolatria para a mulher pela qual ele se envolveu. E o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Então a mão pesada de Satanás caiu sobre ele. Então ele mesmo disse: não, nunca mais eu vou sair do caminho de Deus, nunca mais vou parar de servir a Deus, nunca mais vou parar de semear, dar as minhas ofertas, de honrar a Deus. Lá em Provérbios 13 ele diz: honrai a Deus, trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei ofertas com adoração, Davi, com a singeleza do coração. Ele era dizimista, ele parou de semear, então ele parou de servir a Deus. Ele foi atrás de mulheres idólatras. Naqueles tempos os homens podiam ter quantas mulheres eles quisessem, ainda mais como rei, não é? Por isso é que no Novo Testamento muitos líderes ainda vão para vivenciam muito o Velho Testamento, porque querem ter quantas mulheres eles quiserem, não é? Mas Jesus Cristo aboliu isso, não é? Então ele viu, ele sentiu a mão pesada do diabo. Então ele escreveu aqui e testemunhou em Eclesiastes 11: façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca se cegará. Ou seja, aquela viúva que só deu uma moeda que ela tinha única, ela se olhasse os ventos, ou seja, ela se olhasse só aquele: eu só tenho esse dinheiro e não vou semear. O que é que ela acabou de fazer? Ela perdeu a fé em Deus, né? Mas ela só tinha aquela uma, ela foi fundo. Não, eu confio no poder de Deus para suprir as minhas necessidades. Ele é fiel, eu sei que Ele me vai abençoar. E esta mulher, o que é que a mim, ela provou a mim, a Jesus e a mim, que ela já conhecia Deus. Ela não tinha Deus como seu Salvador apenas, ela tinha Deus como seu Senhor. Ela dependia de Deus, ela vivia
pela graça de Deus. Então ela não estava preocupada se ela vai dar esse dinheiro todo que ela tem e ela não vai ter nada. Então e ela deu com amor. Então, e nós, ou seja, se nós semeamos hoje, se nós podemos contribuir para a casa de Deus amanhã, por que não? Nós podemos ter semeado hoje e o nosso coração não estava assim muito o quê? Muitas vezes semeamos porque vemos outras pessoas a se semear. Essa semente não vai dar fruto. Se você não tem vontade, não dê. Não tem vontade, não dê. Então, mas o semear tem que ser algo que vem acompanhado do amor. Tem que ter amor para o fazer. Então, e é nesta área do amor que nós vamos falar. Deus mede sim a quantidade daquilo que nós damos a Deus. Deus não, no Novo Testamento, Deus não falou de dízimos. E se Deus falou, eu não sei, amados, mas aquilo que Deus ministrou ao meu coração aqui, é que eu sempre dei dízimos. Então, que eu não tirasse a minha mão de dar dízimos. E para a minha igreja, eu tenho que tirar dízimos. Aquilo que as pessoas dão, eu tenho que tirar dízimos dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos é para projeto especial, não é para mim. É para projeto especial para ajudar aos pobres. E então é para ver Deus, o que Deus fez. Deus me ensinou a administrar o dinheiro que o povo dá. Então isso é uma responsabilidade. É Deus que nos guia, amado. É Deus que nos guia, é Deus que nos diz como Ele quer que nós administremos as riquezas que Ele coloca nas nossas mãos. E o amor dele, como é que funciona aqui? Vamos ver aqui em Gênesis 4, não preciso de lá ir, quando o Adão, o Caim e Abel foram dar o dízimo do fruto de tudo aquilo que eles produziram e foram dar a Deus. Ora, Deus o que é que fez? Deus mediu o nível do amor que um teve e deu, que o outro teve e deu. Deus viu que o Abel deu com amor e o Caim nem tanto assim. E Deus atentou para a oferta do Abel e não atentou para a oferta do Caim. E este cenário que Deus nos apresenta aqui, nós vemos aonde, amados? Pelo ministério do apóstolo Paulo, em que ele diz aqui em 2 de Coríntios 9, versículo 6. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. O Abel semeou muito. Sabe por que a oferta dele foi muita? Porque foi acompanhada do amor genuíno. Ele escolheu o melhor que ele tinha das ovelhas. Ele foi buscar aquela mais bonita, mais tenrinha, mais fofa. Ele escolheu como se fosse para ele. Então ele foi dar ele foi dar a Deus aquilo que ele gostaria que também dessem a ele. Ele escolheu o melhor. Então isso ministrou o coração de Deus. Foi o amor dele. Então Deus mediu o amor dele com o amor do Caim. O Caim não teve a essência, não teve a mesma essência. E por isso é que ele diz também lá em Mateus 7, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E é exatamente isto aqui que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo aqui diz, o apóstolo Lucas também escreveu, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sagutida, vos transbordará no vosso regaço. Este foi o Espírito que Deus derramou no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo disse, tu estás a dar? Então eu vou te dizer, veja lá a quantidade que você está a dar a Deus. Não vem dar a Deus restos
porque você vai receber restos de Deus. É isso que está ali. Então ele diz aqui, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não dê com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então ele deu o filho dele a nós para pagar o preço. Ele deu com tristeza? Ele deu por necessidade? Sim, ele deu porque ele queria restituir-nos a glória dele. Mas ali com Deus não se aplica. Ele continua a ser Deus. Deus não deu com tristeza. E sabe por que eu digo que não deu com tristeza? Porque quando Jesus estava mesmo debaixo da perseguição, do espírito de opressão de Satanás, para estava a chegar à altura em que ele ia consumar o pacto na cruz de cruz, ele foi arrebatado por um espírito de opressão tão grande que sentiu a angústia de morte. E ele foi ao Pai orar. Ele inclusive disse aos discípulos: venham e vigiem comigo. Ele foi aí orar. Ele pediu ao Pai: o Pai, eu estou muito mal. Eu não aguento. Eu não sabia que o Satanás era tão mal. Isso sou eu a descrever aquilo que eu vivenciei ao ler aquele pouquinho que ele falou com o Pai. A partir do momento que ele diz: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, eu não aguento. O diabo é mau. O pecado do homem, de toda a humanidade, é muito. Eu estou agoniado de morte. Se puderes livrar-me, Senhor, livra-me, Senhor. Vamos arranjar uma outra estratégia para salvar a humanidade, mas eu já não quero ir à cruz do Calvário. E ele foi outra vez, ele foi ter com os discípulos. Isso está lá em Mateus, capítulo 26. Ele foi lá, ele foi ter com os discípulos e encontrou os discípulos todos a dormir e ficou um bocadinho indignado. Puxa vida, eu vos disse que eu estava agoniado de morte. Vocês não podiam vigiar um pouquinho comigo para me ajudarem, levantarem meus braços em oração? Vá, ficai e orai e vigiai. E ele voltou outra vez ao Pai. Ele orou a mesma oração. Ele disse: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. E eu, quando li aquilo, amados, eu como não vi nenhuma resposta do Pai, na minha oração, na minha intimidade com Ele, eu perguntei: Senhor, o Pai, tu pediste ao Pai para desistir em 2 vezes. O que é que o Pai disse? Esforça-te, tem bom ânimo. Ele respondeu logo: esforça-te, tem bom ânimo. E é isso que eu vos digo a todos: esforça-te, tem bom ânimo. Não desistam. Se eu venci, vós também vencereis. Então, amados, não vale a pena. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Então não podemos desistir. Ele está conosco, amados, assim como Daniel esteve na fornalha e ele esteve com Daniel, assim como ele e os amigos estiveram na boca do leão e Jesus Cristo esteve lá, assim eu e você, se estivermos, ele estará conosco. Nós podemos não sentir, mas nós saberemos, porque nem o fio do nosso cabelo será tocado, nada se nos apegará. Então é esta experiência que ele disse que o Pai disse: esforça e tem bom ânimo. Então o Pai deu o filho com quê? Deu o filho com alegria. Então é neste sentimento que Deus quer que nós demos, que nós contribuamos para o avanço do Evangelho da casa de Deus. Deus não quer medir aquilo que o dinheiro, mas Deus vai medir o teu amor. Estão a entender, amados? Deus não vai medir o dinheiro que nós vamos dar, mas Ele vai medir o amor com que nós vamos dar. Assim como Ele mediu o amor com que aquela viúva deu aquela única moeda que ela tinha. Não foi pela moeda, mas foi pelo amor e pela fé com que ela deu. Assim como Deus mediu o amor do Abel
E a fé, isso foi imputado por injustiça como fé, assim Ele quer fazer. É no amor que Deus nos vai medir. Ele não vai nos medir pelos dízimos, Ele não vai nos medir pela oferta. Você pode ter a conta bancária com milhões, amado. Se você for tirar lá, vamos supor você tem 5 milhões. Se você for tirar 1 milhão, vai te fazer alguma diferença? Não vai. Vamos dar aqui o exemplo de Cristiano Ronaldo. Qual é o dinheiro que o Cristiano Ronaldo vai dar a Deus que vai fazer diferença na conta bancária dele? Ele tira ele faz num jogo, ele tira o dobro, ou triplo, ou 4 vezes mais. Então, do Cristiano Ronaldo, se ele tiver a dar oferta, se ele não tiver o amor genuíno por Deus, nenhuma oferta dele vai tocar no altar do Senhor. Vai ser como Caim. Por quê? Porque Deus quer o amor singelo. Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade. Deus quer negação. Deus quer mortificação dos membros. Deus quer sacrifício da carne. O amor genuíno. Então, por isso é que Deus, todas as igrejas que pregam, que tem que dar isto, há envelopes, dá X, inventa projetos e que às vezes nem faz nada daquilo. Dá isso e põe números, já valores nos envelopes. Amados, imagina o coração de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a pecar contra o Senhor, a abrir porta a Satanás, a cair na transgressão, na condenação do diabo. Quando lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo me resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por mim, para que as bênçãos do Abraão chegassem até mim. E quando nós não tomamos posse da nossa posição no corpo de Cristo, não tomamos autoridade, nós não andamos segundo a palavra e aplicá-la com amor na nossa vida, para construir a nossa vida na rocha, Jesus Cristo diz: malditos sois vós que sois pendurados no madeiro. Por isso é que lá em Malaquias 3, ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a mim. Então os líderes da congregação estão a roubar a Deus, não ao povo. E sabe por que eu sei que não estão a roubar ao povo? Deus me deu uma experiência com uma serva aqui, para que eu entendesse. Não é que ela é dizimista, ela tem que continuar a dar os dízimos. Esta serva tem que continuar a dar os dízimos. Mas Deus usou-se disso para Ele me instruir, para que eu também entenda hoje e explicar ao povo. E Deus me disse: Ana Isabel, em todas as congregações em que os líderes pregaram condenação às minhas ovelhas, eu restituí todo o dinheiro a elas e multipliquei. Por isso é que todos acreditam que a lei do dízimo funciona. Por quê? Porque eu não me deixo escarnecer. Eu sei que elas estão a ser roubadas. Não foi esse o evangelho que eu fui ensinar ao mundo. Este é o evangelho do inferno. Este é o meio evangelho. As igrejas estão a pregar uma coisa bem, mas outra coisa estão a pregar mal. É o meio evangelho. Então, para encobrir, para não, como é que se diz, escandalizar as ovelhas, Deus então galardoa-as, porque elas quando dão, elas dão acreditando que elas estão mesmo em pecado, estão mesmo a roubar a Deus. Então Deus galardoa todos aqueles que o buscam com fé. Então as ovelhas que dão, elas dão com fé. Então Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai parar de abençoá-las. Por isso é que Deus tem abençoado a todos. E todos acreditam que a lei do dízimo funciona. Por quê? E acreditam que são ladrões. Mas a todo tempo ninguém é ladrão. Né? A todo tempo as ovelhas não estão a roubar. As ovelhas não estão com o espírito de gatuno. Não estão a roubar a Deus. Então por isso é que Deus chegou o momento em que, quando Deus me disse que me mostrou o meu sonho, o Edir Macedo, que tem espírito de corrupção,
e desvia dinheiro dos fiéis para poder fazer também as suas coisas, Deus mostrou-me em sonho, amados. Ele veio me trazer uma oferta. Entretanto, eu desconfiei que aquela oferta não era assim ingela. Ele queria mais me comprar. E então, mas ele depois ficou assim, eu fiquei assim um bocadinho mal disposta, porque eu tratei ele assim com fui um pouquinho rude no sonho. Então, eu fui pedir desculpas. E ele vira-se para mim, mas dessa vez com uma outra oferta. É a mesma oferta, mas trazia uma outra oferta adicional, mas revestida num pano preto. Eu disse, isso é bruxaria, mas é. E enquanto ele estava a tentar impingir-me eu vejo um dos fiéis dele, passa por detrás com um cesto cheio de dinheiro e entra numa porta assim, escondidas. Então ali eu percebi que ele então é corrupto. E quando eu acordei, disse: Senhor, por que esses líderes que se corromperam e desviaram do caminho do Senhor e estão a maltratar a sua vinha? Por que o Senhor não os destitui e levanta os outros? E ele me respondeu: Ana Isabel, eu estou a juntar no celeiro. Aleluia, amados. Deus está a juntar no celeiro. Nós estamos nos finais dos tempos. Jesus Cristo está a trabalhar. Ele disse que eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Nós não podemos pensar que estamos a servir um Deus vivo e que tudo fica por isso mesmo. Tudo tem um tempo, amados, mas chega o tempo do juízo do Senhor e da justiça. A justiça para as ovelhas, para que elas louvem e adorem ao Senhor em espírito e verdade, e o juízo para os líderes que não apacentam as ovelhas e roubam. Segundo Ezequiel capítulo 34, está lá escrito: ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas. Então, as ovelhas não têm sido apacentadas e não têm nascido da água e do Espírito, todas estão mortas espiritualmente, e então é isso que o Senhor tem me urgido a pregar às ovelhas para se arrependerem, às ovelhas e aos líderes das congregações para se arrependerem. Se você é aquele que dá o dízimo, nunca deixe de parar, nunca pare de dar o dízimo, porque o inimigo sabe que você dava e dava com fé, então não tire para que não abra mesmo porta ao devorador. Mas se você não conhece a lei do dízimo, então não dê, para não criticar, para que a tua oferta não seja bloqueada. Então usa o Lucas 6,38, o Senhor disse: dai e ser-vos a dado, isso me basta. E se você ama a Deus, não é o 10% que você vai dar. Você vai dar muito mais daquilo que você quer, aquilo que Deus colocar, o Espírito Santo colocar no teu coração. E nós, quando amamos a Deus, amados, nós queremos dar sempre muito. Eu falo por mim, sempre quis dar muito, sempre quis fazer muito, e nunca tudo o que eu fazia nunca era suficiente. E aqueles que me conheciam sabem daquilo que eu estou a falar. E até hoje eu sou assim. Eu vendi a minha casa para dar a Deus, para servir a Deus. Eu abdiquei de muita coisa para servir a Deus. Então, por quê? Porque eu conheço o amor de Deus, eu conheço a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus que nunca falha. Então, você flua no Espírito Santo. Eu oro, Pai Santo, para que esta mensagem vá de acordo com a tua vontade e ela prospere para tudo quanto é enviado, que todo o povo que recebeu, Senhor, seja liberto, entenda de uma vez por todas a lei do dízimo e a lei do teu amor, e flua no Espírito Santo para poderem fluir no amor de Deus que clama, Pai, e recebam de ti, Senhor, o galardão correto. Todo o espírito de maldição, todo o espírito de condenação do inferno, eu cancelo agora na vida de todos esses que estão a ouvir e que vieram ouvir, em nome de Jesus. E, Senhor, coloque o espírito certo, o espírito do amor que clama, Pai, no coração de todos eles, Pai Santo, para que quando eles chimarem na tua casa, eles não olhem ao homem, mas olhem a Deus que lhes deu, que lhes sustenta a sua alma dia e noite, 24 horas, e que
quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade, para que na tua casa haja mantimento sim, e para que o teu evangelho vá, e não só o teu evangelho, para que nós já façamos a obra juntamente com a fé que salva, a fé salvífica, e a obra que dá àqueles que não têm e que não têm fé, para poder fazer a caminhada de fé e receber e tocarem nas vestes do Senhor. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos, e eu oro vitória em Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.